Maria Eduarda, você tá me ouvindo? Sim, Tá. Meu Zoom, ele tá com um problema, ele tá ficando todo escuro quando coloca pra gravar. Eu não sei por quê. Você tá conseguindo me ver? tô conseguindo. Tá? Então, só pra mim que tá desse jeito. Vou ver se eu atualizo ele, eu ver o que que acontece. Eu vou fazer já o compartilhamento de tela. Coloca pra mim no bate-papo seu nome e a turma, tá? Deixa eu ver aqui, configuração de vídeo. Isso. Até agora ninguém entrou ainda, né? Vou começar então com você, tá bom? Vou fazer o compartilhamento de tela. Você tá vendo o compartilhamento de minha tela? Sim, Sim? Ótimo. Então vamos lá. Vou começar do início. A gente vai falar de função logarítmica, né? Quando a gente fala de função logarítmica, a gente tem que lembrar da potenciação. Por isso que nós estudamos potenciação anteriormente. Na potenciação, né? Ou exponenciação, nós temos uma base e um expoente. O resultado dessa base elevada ao expoente é o que eu vou obter como resposta, o B, que é qualquer número real, certo? E a função logarítmica funciona da seguinte forma, deixa eu só mover aqui. Então, existe essa operação, potenciação, por exemplo, uma base 3 elevada a um expoente 2, o meu resultado é 9, um número real, certo? Quem for entrando agora, não esquece de colocar para mim no bate-papo o nome e a turma, tá? Por favor. Então, olha só. Aqui o mesmo exemplo. Então, quando eu vou falar de logarítmico, é o inverso da potenciação. Então, a potenciação ou exponenciação, eu sei que eu tenho uma base elevada a um expoente, que tem a um expoente, e eu vou ter um resultado que é um número real qualquer. Então, a operação inversa da potenciação é a operação que a gente chama de radiciação, que é válida para ser natural maior ou igual a 2. E aí a gente vai ter isso, ó. Minha base vai ser igual a raiz quadrada, o índice da raiz é o meu expoente e o meu resultado, que vai estar dentro da minha raiz quadrada, certo? E aí a gente chama isso, né, de operação inversa. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, ela é válida para ser natural maior ou igual a 2. Porque eu não tenho raiz quadrada com índice menor que 2, certo? Então, se eu fosse fazer a radiciação de 3 elevado a 2, que é igual a 9, então eu vou ter que 3 vai ser igual a raiz quadrada de 9. Esse 2 aqui, que é o meu índice, ele não precisa aparecer, porque raiz quadrada, quando não aparece índice nenhum, eu sei que é 2. E aí, nós vamos ver agora a logarítmico.
Então, eu sei que a potenciação é assim. Eu sei que a minha radiciação é o inverso da potenciação, é assim. Mas se a gente for isolar o expoente C, o que acontece se eu isolo o expoente C? Quando eu isolo o expoente C, que também é o inverso da minha potenciação, eu tenho, então, a operação inversa da radiciação, que é a logarítmico. A logaritmo ela é válida para todo A e B positivo, sendo que meu A, que é a minha base, tem que ser diferente de 1, certo? Então, ficaria assim, ó. C é igual log de base B na base, log de B na base A. O que seria isso? Logarítmico de B na base A. Então, o que vem embaixo sempre é minha base. O que vem na frente sempre seria a minha resposta na minha radiciação, na minha potenciação, tá? Então, olha só, presta atenção como que ficaria. Ó, em potenciação, vou ter 3 elevado ao quadrado, então eu sei que é igual a 9. Na radiciação, que é o inverso, eu vou ter que 3 é igual a raiz quadrada de 9. Se a gente for isolar o expoente C, que nesse caso aqui é o 2, então nós vamos ter outra operação inversa, que é a logaritmo, válida para A e B positivos, e também A tem que ser diferente de 1. Então, eu vou ter que, ó, 2 é igual a log de 9 de base 3, tá? É assim que funciona. 2 é igual a log de 9 de base 3, tá? Vocês estão compreendendo? Ó, só 3 alunos colocou o nome aqui para mim, ó. Coloquem o nome para mim no bate-papo. A turma também. Então, ó, potenciação. Base A elevado ao expoente C é igual a B. Radiciação. A minha base, vai ser igual a raiz quadrada de índice C raiz quadrada de B com índice C. Se eu isolar o meu expoente, que é o meu C, então eu vou ter isso aqui, ó. Log de B na base de base A. Entendeu? Assim que funciona. Continuando. Olha o exemplo com 3 ao quadrado. Potenciação, 3 elevado a 2 é igual a 9. O inverso é a radiciação, então eu vou ter que 3 é igual a raiz quadrada de 9. Lembrando, como eu disse para vocês, na raiz quadrada, quando o meu índice não aparece, então ele é 2. Por isso que esse expoente 2 aqui na potenciação, na radiciação não mostra. E se eu isolar o 2, o que eu vou ter então? Uma outra operação inversa, que é o logaritmo. Então, eu vou ter que 2 é igual a log de 9 de base 3, tá? Mais uma vez, só para diferenciar, é assim que funciona. Mais uma vez, agora, ó. Eu tenho na potenciação 2 é a minha base, elevado ao meu expoente 3. Então, 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Na radiciação, que é o inverso, eu vou ter que 2 é igual raiz cúbica de 8. Então, eu tenho aqui, ó, o 8, que é o meu resultado, vem para dentro da raiz. E o meu expoente na potenciação é o índice da raiz quadrada. Então, isso aqui chama raiz cúbica de 8. Se eu isolar o índice aqui, ó, da radiciação, C, que também é o meu expoente na potenciação, eu vou ter que 3 é igual log de 8 de base 2, tá? Aqui mais um exemplo, só para... Aqui é a mesma coisa, pessoal, ó. Potenciação, base 10 elevado a 3 é igual a 1000.
o inverso radiciação, 10 é igual a raiz cúbica de 1000. A operação inversa da radiciação, eu quero isolar o índice, o meu 3, então eu vou ter log de 1000 de base 10. Ó. Nesse caso, ó, eu posso colocar também, ó, que 3 é igual a log de 1000, que é o logaritmo decimal, ou comum, que chama também, tá? Então, o que é o logaritmo? É uma operação inversa da potenciação, mas não como a radiciação. Por quê? Porque ele permite que eu expresse a base da potência. A radiciação não, tá? Então, os logarítmicos, eles vão inverter toda a potenciação e vão expressar o expoente da potência. Então, ó, vamos ver como que o logaritmo se relaciona com a potenciação e com a radiciação, atendendo às restrições, tanto para A, B e C em cada caso, ó. Log de B de base A é igual a C. Então, o que a gente tem? Se eu for fazer o inverso da função logarítmica, o que eu tenho que fazer? É a potenciação. Então, eu sei que a minha base é o A, o meu expoente é o C. Tá? E isso tudo é igual a B. Na radiciação, olha o que eu faço. Ó, a minha base é igual a raiz quadrada de B de índice C. Conseguiram notar a diferença? Então, ó, logarítmico de B de base A é igual a C. Então, eu tenho que A elevado a C é igual a B. Então, com os próprios números, o que nós vamos ter? Ó, vamos enxergar tudo isso com número, né? Até então, a gente está vendo com letra. Vamos enxergar com número. Vamos ver o que dá. Ó, log de 9 de base 3 é igual a 2, tá? Então, o que eu tenho? Ó, 3 ao quadrado é igual a 9. Isso é função logarítmica, viu? Então, o logarítmico é um número B, o expoente a que outro número A deve ser elevado para obter B, sendo que A e B reais positivos e o A é diferente de 1. Então, olha só, logaritmo de um número B, o expoente a que o outro número A deve ser elevado para obter o B, sendo A e B reais positivos e A diferente de 1. O que quer dizer isso? Se eu tenho A elevado a C é igual a B, então C é o logaritmo de B na base A. Então, como que eu vou escrever? Log de B na base A é igual a C. Tá? Essa é a definição. Então, logarítmico é isso. O expoente de uma base positiva é diferente de 1, tá? Logaritmo nada mais é que o expoente de uma base positiva diferente de 1. Então, para a gente resolver a equação, ó, 2 elevado a x igual a 8, a gente deve usar logaritmos e encontrar quem é o x. Então, eu vou ter que x vai ser igual ao quê? Log de 8 de base 2. Log de 8 de base 2, gente, é igual a 3. Por quê? Eu só posso ter 2 elevado a expoente 3 para mim ter esse resultado de 8 aqui. Então, nós podemos encontrar os logarítmicos facilmente, até mesmo calculando mentalmente. Então, ó, log de 8 de base 2 é quanto? 3, porque 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Ó, mais outro exemplo aqui, tá vendo? Ó, log de 8 de base 2 é igual a 3. E o log de 9 de base 3, quanto que seria isso? A base teria que levar qual expoente para que chegasse a esse resultado de 9, primeiro ano?
Muito bem, isso mesmo. Vamos ver. Então, ó, ele teria que estar. Vocês já entenderam? Quem respondeu aqui entendeu a ideia. Deixa eu ver quem foi que respondeu mesmo. Gustavo. Gustavo entendeu a ideia já. Tem que ser 2. Porque olha lá. Ó. O único expoente que eu posso elevar essa minha base 3 para obter a resposta 9 é 3 elevado a 2. Tá? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Então, a gente pode encontrar logaritmo assim. Ó. Log de 8 de base 2 é igual a 3. Log de 9 de base 3 é igual a 2. E log de 25 de base 5, quanto que seria essa resposta? 2 também. Isso mesmo. Por quê? 5 vezes 5, 25. E log de 125 elevado a 5? Quanto que seria? 3. Por quê? 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Log de 100. Log de 100 é fácil, a gente viu lá atrás. Quanto que seria log de 100? 2, tá? Log de 0,1. Também é decimal. Como que seria? Menos 1, tá bom? Que é o inverso. Então, o logarítmico é isso, né? Ele não nasceu com essa finalidade, mas é isso. Na matemática, é muito comum a gente ter conceitos e ideias criadas, né? Que acaba servindo para outras aplicações, tá? Então, a invenção da noção, de uma noção, por exemplo, né? Tudo isso tem suas origens iniciais há milhões de anos, há milênios, né? Então, a história do logarítmico ela é significativa. Para quê? Porque ela mostra essa característica da matemática, de que as ideias criadas para resolver problemas de um contexto podem ser utilizadas também para resolver problemas de outros contextos, tá bom? Então, o logarítmico ele surgiu há 500 anos em um contexto bem diferente de hoje em dia. E aí foi a partir da observação que foi se obtendo certos padrões. Então, olha só. Aqui, que padrão que dá para notar nessa sequência numérica? Uma progressão aritmética. Então, ela sempre são aquelas que em cada termo é obtido do anterior por meio da operação de adição, tá? Aqui mais um pouquinho, progressão geométrica, nós vamos estudar isso depois. Meninos, então por hoje é só isso aqui. Vocês entenderam pelo menos o contexto de ideia da função logarítmica? Conseguiram perceber bem? Sim. A diferença? Viu que não tem dificuldade? É só mesmo entender o que é o inverso? Dá para já resolver alguns exercícios disso, né? Então, vou fazer o seguinte, na nossa próxima aula eu vou montar já uns exercícios para a gente praticar um pouco, e depois a gente fala de gráfico de função logarítmica para a gente finalizar função logarítmica e trabalharmos com progressão aritmética, tá bom? Perguntas? Dúvidas? Então tá bom, como ninguém tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, tenham uma boa manhã, tá? A gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, meninos, fiquem com Deus, tá bom? Vou passar aula lá no Classroom, tá? Tchau, queridos. Obrigada.